Continuando sobre como aconteceu a evolução dos modelos atômicos, hoje nós vamos ver o que foi proposto por Dalton e por Thomson, também sobre a estrutura dos átomos. Na aula passada nós demos início falando dos filósofos e de suas ideologias, e hoje nós vamos perceber como que avançou a questão da teoria quanto aos modelos atômicos. Então, Leucipo e Demócrito, eles propuseram inicialmente que a matéria, tudo o que é formado por matéria, ela é constituída por átomos. E o termo átomo vem de indivisível, então seria a menor unidade da matéria, constituída de átomos. Porém, essa ideologia de Leucipo e Demócrito, ela não foi muito aceita pela sociedade da época. E Aristóteles, ele propôs uma outra ideologia, né? Na qual ele pontuou que a matéria ela é formada pela combinação de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. E essa ideologia de Aristóteles, ela perdurou por mais de 2000 anos. Então, essa teoria foi aceita na época e a gente pode perceber que por muito tempo. Então, os avanços científicos, a apropriação de conhecimento, ela foi muito útil para que as hipóteses, as teorias, elas fossem corroboradas, confirmadas, caso não, seriam eliminadas e um novo estudo se inicia. Então, eu trago aqui para vocês dois cientistas que nós vamos estudar, dando continuidade à teoria dos modelos atômicos. O primeiro modelo proposto foi por Dalton, no qual ele disse que o átomo ele se assemelha a uma bola de bilhar, que é uma bola de sinuca. Já o modelo atômico de Thomson, que foi um estudo pós-Dalton, ele já disse assim, não, o átomo ele não se assemelha a uma bola de bilhar, e sim a um pudim de passas. Então, o modelo atômico de Dalton, John Dalton, no ano ali de 1803 a 1808, elaborou um modelo muito mais detalhado sobre a estrutura do átomo, diferentemente de Aristóteles e Leucipo, que só propuseram a questão das ideologias. Dalton, inclusive, ele dedicou a sua vida ao ensino e à pesquisa e estudou a deficiência de visão que ele sofria, que era chamado de daltonismo, que é em relação às cores. As pessoas daltônicas, elas não enxergam algumas cores, é o vermelho e o verde, né? São cores que o daltônico ele não enxerga bem. E esse nome, daltonismo, veio de Dalton, que fez esse estudo dessa doença que ele mesmo tinha. Então, ele propôs que toda a matéria era formada por átomos. Nós temos aqui essa representação de um grão de ferro, que um grão de ferro já é uma coisa bem pequena, né? E o que forma esse grão de ferro é uma combinação de átomos. A unidade formadora da matéria são átomos. E ele disse, Dalton, que esse átomo, que é o que forma a matéria, seja esse grão de ferro, seja nós, né, nosso corpo, nossas canetas, nossos celulares, tudo é constituído de matéria. Então, tudo é constituído de átomo. Para Dalton, esses átomos, que são essas unidades formadoras da matéria, eram partículas esféricas, maciças, que quer dizer que é não oco, então elas são preenchidas, indivisíveis e eletricamente neutra. Ele propôs ainda que os átomos de um mesmo elemento químico, eles vão ser igual em massa, forma e tamanho. Então, todos os átomos que constituem o ferro, eles são iguais em tamanho, forma, formato, todas as características são iguais. Porém, se eu comparar o ferro com um átomo de cobre, eles vão ser diferentes, porque o cobre ele tem seu tipo de átomo, seu tipo que tem um tipo de tamanho, que tem um tipo de massa e um tipo de forma. Então eles são iguais quando eu falo que o elemento químico é o mesmo, mas difere de elemento para elemento. Nós inicialmente estudamos que os átomos se combinam e formam moléculas, que essas moléculas viram substâncias. E essas substâncias, elas são combinação de átomos que podem ser os mesmos elementos químicos ou podem ser elementos químicos diferentes. Então, ele propôs que uma substância qualquer é o resultado específico de átomos de um ou mais elementos químicos.
Em uma reação química, os átomos se rearranjam e formam novos compostos. Mas isso não significa dizer que um átomo de um elemento ele vai se converter no outro. Eles só apenas se combinam e formam novos compostos. Então, por exemplo, quando nós temos os átomos de oxigênios e nós temos os átomos de hidrogênios, quando eles se juntam para formar água ou qualquer que seja outra substância, os átomos de oxigênio e os átomos de hidrogênio vão se manter os mesmos. Eles não mudam as suas características. Eles não vão mudar seu tamanho, seu formato, a sua forma, a sua massa. Eles vão continuar. A única coisa que vai acontecer é que eles vão agora se unir para formar novas substâncias. Então, essas foram as ideologias propostas por Dalton. Diante disso, o seu modelo atômico ficou muito parecido ao modelo chamado bola de bilhar, no qual o átomo é esférico, maciço, indivisível e neutro. O modelo de Dalton serviu como contribuição de estudo dos átomos por muito tempo, porém ele foi abandonado e a gente vai entender por quê que não se concretizou a ideologia de Dalton como correta até os dias atuais. Com o número de avanços experimentais e descobertas, observaram-se que algumas descobertas não estavam sendo coerentes com a teoria de Dalton, quando ele dizia que o átomo era maciço, indivisível e neutro. Então, daí ficou o argumento, mas do que então é formado os átomos? Se os átomos formam a matéria, que seria, em teoria, a menor unidade, dentro do átomo não vai existir mais nada. Então, esse modelo, essa propriedade de atração entre corpos, ela é conhecida desde a antiguidade. E ela foi percebida em que momento? Quando atritou-se, quando se esfregou um pedaço de âmbar em um pedaço de lã e houve essa eletrização por atrito. Âmbar, ela é uma resina fossilizada de antigas árvores que viveram há muitos milhões de anos. Então, esse âmbar, depois de estar eletrizado, ele atraía pena, hastes de palha e materiais leves. Então, esse fenômeno já passou a ficar conhecido como eletricidade. A propriedade que mudou o modelo atômico de Dalton foi o surgimento da eletricidade. O surgimento da eletricidade foi o que começou a mudar, essa descoberta foi o que começou a mudar a teoria de Dalton. Então, toda a matéria é formada de átomos. Então, esse âmbar tem átomos, esse lã tem átomos. E como assim que eles conseguiram se atrair se dentro do átomo não existia nada? Ao atritarmos os materiais vidro e lã, o que vai acontecer? Um dos materiais adquire carga elétrica positiva e o outro carga elétrica negativa. Então, olhando aqui para a imagem, inicialmente os dois materiais estão neutros. Atritou-se os dois materiais um no outro, O vidro, a lã no vidro. Mas observou que esse vidro, ao se aproximar de uma borracha, havia uma atração. Então começou ali a ter aquela curiosidade de saber o que acontece. Então, depois desses estudos, observou que um dos materiais centralizou cargas positivas e o outro material centralizou em cargas negativas. Então, quando eu faço esse contato de um material com o outro, dependendo das cargas que se concentram, pode haver essa atração ou ainda pode haver o quê? A repulsão. Então, as cargas elétricas, elas interagem. Por meio de experimentos semelhantes aos descritos anteriormente, como o vidro e a lã, observou-se que cargas elétricas de sinais diferentes se atraem e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Como assim? Lembrando ali que quando a gente atritou o vidro e a lã e a gente aproximou o vidro da borracha, foi o experimento aqui da imagem, houve uma atração. Então, isso significa dizer que um dos materiais ficou carregado negativamente e o outro ficou carregado positivamente. Agora, em vez de atritar o vidro com a lã, atritou-se um outro bastão de borracha. E ao aproximar esse bastão de borracha que foi atritado
a um outro bastão de borracha, observou que eles se repeliram. Então, se eles se repeliram, é porque a tendência de concentração de carga para ambos, já que são os mesmos materiais, são de sinais iguais. E aí eles não vão se atrair. Observando aqui, eles não se atraem como aconteceu aqui do vidro com a borracha. Então, do vidro com a borracha, um ficou com tendência de ficar mais positivo e o outro mais negativo. Ao aproximar os dois materiais que são iguais, os dois atingiram a mesma carga. Então, ao atingir a mesma carga, eles vão se repelir, porque ambos têm sinais iguais. Então, se tem o mesmo sinal, a tendência é haver repulsão, tá? Existe uma série triboelétrica, que é com base nos materiais. Ele vai indicar se o material em questão, quando atritado, ele tende a se eletrizar positivamente ou negativamente. Então, nós temos aqui uma escala que leva em conta vários materiais, desde a pele humana até o teflon silicone. Mas temos outros elementos, o cobre, o latão, a prata, a platina, o papel, a lã, o cabelo. Então, esses materiais, ao serem atritados, eles podem carregar-se positivamente ou negativamente. Então, aqui, por exemplo, a pele humana, quando atritada, ela se carrega, ela tem uma tendência de carregar-se positivamente, ela vai se eletrizar positivamente. Já o silicone, o isopor, ele se eletriza mais negativamente, pois já está mais lá embaixo da série. Então, quando eu atritar dois materiais dessa lista, por exemplo, que estejam bem distantes um do outro, então se eu atritasse, por exemplo, o cabelo, né, que ele vai se eletrizar mais positivamente, por exemplo, com o ouro, quanto mais distante estiver um do outro aí nessa escala, mais possível vai se perceber esse efeito eletrizante. Mais negativo tende a ficar o material que é para ser negativo, e mais positivo é para ficar o material que ele está mais no topo da lista. A primeira evidência experimental da estrutura interna aconteceu no ano de 1897 e conhecer essa estrutura interna do átomo, que foi a percepção da primeira partícula subatômica, que foi chamado de elétron. Então, dentro do átomo existe sim alguma coisa, da alto fluxo que não existia. Existe, que no caso foi conhecido como o elétron, a primeira partícula subatômica conhecida. Mas qual o estudo que se fez para se comprovar isso? Em 1854, foi inventado um experimento que foi possível explicar o efeito da eletricidade. O nome desse experimento é chamado de ampola de raios catódicos. Ele era essa aparelhagem aqui. Era constituído por um vidro ao redor. Tirou-se o vácuo desse experimento. E ele tinha dois pontos, um ponto negativo, eletrodo negativo, chamado de cátodo, e tinha na outra extremidade um eletrodo positivo, o ânodo, chamado de ânodo. Então a amostra ela era colocada dentro desse tubo, né, o tubo de raios catódicos, também é outro nome, tubo de raios catódicos ou ampola de raio catódico, e observou-se o quê? Observou-se a presença de uma luz, que seria, no caso, seria essa representação em amarelo, e ela variava de acordo com o tipo de substância. Então, cada substância apresentava um fluxo luminoso de cor característica. Então, uma substância teria uma cor amarela, outro teria cor mais vermelha, outro teria cor mais esverdeada, outra mais azul. Então, observou-se que, dependendo do tipo de amostra que fosse utilizado, a cor mudava. Mas sempre se observava o quê? Um fluxo luminoso. E esse fluxo, ele sempre saía. A corrente elétrica, aí era aplicada uma corrente elétrica nesse tubo, que ela saía do cátodo, ela sempre saía do cátodo e ia em direção ao ânodo, que seria o eletrodo positivo. Ele é positivo. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Então, o que vinha em direção ao ânodo, que é o eletrodo positivo, eram cargas contrárias, ou seja, cargas negativas. Então, já começou a se pensar nesse fluxo como contendo partículas negativas,
Por quê? Porque esse fluxo ele se movimentava sempre no sentido do eletrodo, que era carga negativa. Por quê? Porque ele queria repulsão, então havia repulsão. Esse fluxo ele se direcionava no caminho da carga do eletrodo positivo. E observou-se três coisas, né? Com base nisso, fizeram-se modificações, estudos para se confirmar os fatos. Então, independente da substância que se utilizava aí nesse tubo, sempre se observava a presença desse fluxo. Utilizando substâncias diferentes, a cor mudava para cada tipo de amostra, mas sempre se observava esse fluxo luminoso. Ele também era sempre recolhido no eletrodo positivo. Aí o que se observou? Será que esse fluxo ele tem massa? Então colocaram o quê? Uma hélice no meio do caminho, no meio do fluxo, e observou-se justamente essa direção e se ela se movimentava. Se essa hélice se movimentava, é porque esse fluxo ele tinha uma massa suficiente para provocar essa movimentação da hélice. E exatamente isso que se observou, que esse fluxo, que esses raios catódicos, eles movimentavam a hélice. Então, se eles movimentavam a hélice, é porque tinha material capaz de fornecer esse movimento da hélice. Então, a primeira conclusão aí desse estudo é que esse fluxo, ele apresentava massa. Também confirmou-se em que sentido esse fluxo luminoso, dependendo do tipo de substância, como que eles se movimentavam? No meio dessa ampola, um obstáculo. E aí observou-se que ela se movimentava em linha reta, em razão de que quando um aparato foi colocado aqui no meio do tubo, observou-se no final do tubo a sua sombra. Então o obstáculo barrou o fluxo e a gente começou a perceber a presença da sombra do fluxo, né? Então é como se a presença desse obstáculo tivesse barrado o caminho, a movimentação do fluxo. E aí confirmou-se que esses raios catódicos se movimentavam em linha reta. Outro estudo para se confirmar a questão da carga. Foram colocados externamente a essa ampola, a esse tubo, eletrodos na faixa de cima e eletrodos na faixa de baixo, externos, desconsiderando esses que já existiam naturalmente, né, que era o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. Então adicionou-se ali eletrodos externos. A gente observa que aparece na faixa de cima os eletrodos positivos e na faixa de baixo os eletrodos negativos. E com base nisso confirmou-se de fato que esse fluxo, que esses raios catódicos, o raio catódico e esse fluxo, eles apresentavam cargas negativas, uma vez que eles, quando foi adicionado esse campo externo à ampola, positivo ou negativo, houve o deslocamento para o polo positivo. Então, se ela se movimentou para o eletrodo positivo, que foi colocado externamente ao tubo, é porque ele apresenta um fluxo negativo, uma vez que cargas contrárias se atraem. Então, se o fluxo foi em direção à carga positiva, é porque as cargas presentes ali no fluxo têm a presença de cargas negativas. Então, essa foi uma terceira conclusão com base nesse experimento. Então, observe que os experimentos eles começam a se aprimorar para identificar, alguns questionamentos vêm, e eles puderam, naquele momento, responder algumas perguntas. E outra proposição já foi formada com base nesses experimentos. Esses raios catódicos foram percebidos a presença de elétrons, que são cargas negativas. Elas estão localizadas no átomo. Então, todos os átomos têm elétrons. Thomson já modificou o que Dalton disse, pois Dalton falou que dentro do átomo não se existia mais nada. O átomo era indivisível. Então, Thomson propôs um novo modelo atômico, que continuava sendo esférico, como o de Dalton, porém agora divisível, porque eu já posso dizer, o átomo ele se subdivide nesse caso até Thomson, em elétrons. Dentro do átomo tem elétrons. Porém, a matéria era neutra. E aí ele tinha que explicar se o átomo se no átomo tem elétrons, que são cargas negativas, mas a matéria é neutra, elas não estão sempre se atraindo, né? Tem materiais que se atraem naturalmente, como é o caso do ímã, né? O ímã com ferro isso acontece. Mas assim, nem toda matéria ela se atrai.
E a gente percebeu que a gente provocando, no caso aí atritando o cabelo, é possível também atrair materiais. Mas e até aquele momento que ela não estava eletrizada, que ela não foi atritada, que ela não sofreu esse processo? Ela era neutra. Então, Dalton teve que pensar nisso. Como justificar se tem elétrons, mas por que ela continua neutra em alguns momentos? Então, essas partículas menores, de cargas negativas, foram chamadas de elétrons. E aí ele propôs que para a matéria ser neutra, tendo elétrons, é porque os elétrons eles ficam distribuídos em uma esfera que ela está carregada positivamente. E ela está carregada positivamente, vai se contrabalancear com os elétrons, que são cargas negativas. Então ele pensou nesse modelo esférico, onde os elétrons estavam incrustados no átomo, porém essa esfera maior, ela é carregada positivamente. E era essa propriedade que daria a neutralidade da matéria, porque as cargas negativas iam iam anular com base na esfera que era positiva. E por isso que a matéria seria neutra. Então agora ficou mais claro entender o porquê de um modelo atômico de Thomson ser conhecido como pudim de passas. Porque é uma esfera que tem coisas incrustadas. Nesse caso, seriam aquelas passas, elas são identificadas como elétrons. E aquela esfera maior, ela é uma esfera que ela é carregada positivamente. E isso vai dar a neutralidade da matéria. Então, com base nisso, o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo pudim de passas. Esférico, porém agora com presença de elétrons. Na próxima aula, nós vamos estudar o modelo atômico de Rutherford, que ele aprimorou o modelo atômico de Dalton. Ele já fez uma nova percepção sobre o modelo, sobre o átomo, que o modelo de Thomson foi fundamental sim, porque ele já descobriu uma nova subpartícula, né, que foi o elétron, e Rutherford vai fazer suas contribuições, ele já vai propor uma outra possibilidade para o átomo. Então, por hoje é só, obrigada, até a próxima, tchau, tchau.